Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. Muito boa noite, bom estarmos juntos mais uma terça-feira com o programa Verbo da Vida aqui na TV Conteúdo. A palavra da fé ao seu, ao meu, ao nosso alcance. É da vontade de Deus que a gente cresça no conhecimento da sua palavra, né? Que toda pessoa entenda quem é Jesus Cristo, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o favor conquistado na cruz por mim e por você. E sempre estamos aqui com o intuito de trazer clareza para que a gente possa crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Esse é um programa para aqueles que querem aprender mais da palavra de Deus. E eu estou com essa turma animada aqui, Hilton Júnior e André Bahia. Boa noite, povo de Deus. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Seja com o coração aberto para ouvir a palavra. Deus, ele sempre nos escuta e ele tem interesse de nos esclarecer sobre todas as coisas. Então, aprove a Deus estar nos proporcionando esse tempo de estarmos aqui para que a gente seja edificado pela palavra. Então, fica ligado, mande perguntas e interage conosco nas redes sociais. Amém. Boa noite, gente. Boa noite, Hilton. Boa noite, meu pastor. Boa noite, Apolo Miranda. É um prazer estar aqui com vocês mais uma terça-feira falando do amor de Deus. Hoje vamos tratar de um assunto poderoso, o poder da palavra, né? E hoje, como sempre, temos sorteio deste livro poderoso. Amém. Chamado Palavras. Meu Deus do céu. Esse livro aqui, ele foi escrito pelo reverendo Kenneth Hagin, um grande homem de Deus, que ele pregou a vida dele toda baseado na palavra de Deus, baseado no poder que tem aí na palavra. A palavra é algo poderoso nas nossas vidas, que se a gente confessa certo, a gente colhe dos seus frutos. Também se confessarmos errado a palavra, iremos colher do fruto, né? Mas eu sei, nós sabemos, e você também sabe, né? E deseja colher coisas boas, e por isso nós devemos falar coisas boas. E hoje temos novidades, aí o nosso pastor vai convidar vocês para um evento nosso aí da nossa igreja. Estamos com grandes expectativas para o que vai acontecer. Tá aí o cartaz também, né, pastor? Mostra aí, Apolo, cartaz, aniversário de 8 anos, Verbo da Vida em Pojuca. Amém. Muito bom. Dias 11 e 12 de junho. Teremos aqui 2 convidados especiais, né? Vem um ministro de São Paulo, o pastor Gustavo Reim, e Emerson, pastor Emerson, aí da Verbo da Vida Salvador, no Cabula. Eles estarão nos abençoando, servindo, né, a mesa, servindo a igreja com aquilo que Deus vai colocar no coração deles. E a gente está com grande expectativa desses 2 dias de celebração de 8 anos daquilo que Deus tem feito na nossa região e na nossa cidade. É isso mesmo. Nosso pastor e a nossa mama também vai estar ministrando. Amém. Vai ser um tempo poderoso, né? Estamos com grandes expectativas, então já vai aí se organizando, se programando, ajeitando aí sua caravana. Você que é de Catu, você que é de Alagoinhas, da região circunvizinha, vai lá na nossa igreja, dia 11 e 12, sábado e domingo, tá certo? Vai ser um tempo poderoso, onde coisas irão acontecer. Aniversário sempre tem coisa boa, né? Aniversário sempre tem festa, presente e comida. Estamos crendo para coisas maiores, presentes esperados e inesperados, e o alimento que é a palavra de Deus. Maravilha. E a Apolo Miranda vai estar lá com a TV Conteúdo, documentando tudo. Então a gente vai poder também assistir depois as coisas que estarão acontecendo. Vamos de música e a gente já volta para bater um papo. Vamos falar hoje sobre o poder da palavra. Amém. Se liga no som. Vamos celebrar juntos, queridos! A nossa redenção! O céu em meu coração, a festa da redenção. Deus vive dentro de
poderosa fé em minha voz. Há milagres no meu riso, sobrenatural. Vivo extraordinário no poder. Por quê? Diga! Porque o maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior habita em mim. O maior. Se você é da fé, celebre! Já é. Minha fé que sempre. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Esta é. Minha fé que sempre, sempre. Minha fé em Deus, na palavra de Deus. Eu creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim. Eu me recuso a desistir e a duvidar. Diga que você crê. Eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé vou prosseguir, em ti vou descansar. Todos juntos, eu creio em ti, pois tu tens o melhor pra mim. E a duvidar, eu creio em ti, pois o melhor está por vir. Pela fé, em ti vou descansar. E a palma! Louva, instrumental abençoado! Estou bebendo da fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo na fé, descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. Quem me ter assim não sabe o que eu passei. As escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda. Diga com toda a sua força, mas chamava a existência com fé e paciência.
Poder da palavra. André já falou, o pastor André falou aqui do livro que vai ser sorteado hoje. Então, se você deseja crescer no conhecimento da palavra, né, o poder que as palavras têm na nossa boca, você coloca aí, eu quero. E lembrando que só concorre, então vale a pena lembrar, que só concorre aqueles que escrevem embaixo, eu quero. É isso Muito mesmo. Se você bom. está só participando, mas não escreve nada, você acaba não concorrendo ao E livro. tem muita gente que participa e não coloca lá embaixo, Isso. E né? aí depois fala, poxa, eu nunca ganho, por que será? Né? Bota aí, eu quero. Olha o poder da palavra. Queridos, eu acho bastante interessante, né? Deus, ele o tempo inteiro, ele está mostrando que ele é o exemplo para nós. E quando a gente vai ler a Bíblia, logo no iniciozinho, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 até o 4, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito Santo estava lá, ele pairava sobre a face do abismo, mas as trevas continuavam. Até que, no versículo 3, a Bíblia diz que Deus disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E o versículo 4 diz que Deus viu que a luz era boa. Agora, eu fico fazendo uma pergunta para você e para mim mesmo. Se Deus, para ver, ele teve que falar, não será diferente com a gente. Então, tudo aquilo que a gente... A questão é que a gente parece que não acredita, parece que não cai a ficha de que o que a gente fala vai funcionar na nossa vida. Vê como Deus, ele é justo, extremamente justo. Ele coloca o homem na terra e ele diz, domine. Como é que eu vou dominar? Com as palavras que eu falo. E aí, não tem nada mais justo. A minha vida é exatamente o que eu estou falando, a sua vida é exatamente o que você tem construído com as próprias palavras que saem da sua boca. Jesus um dia disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra, ela tem um poder. Talvez eu não tenha um poder de influenciar a sua vida com as palavras que eu falo, mas as palavras que eu falo têm um poder de influenciar diretamente a minha vida. É isso mesmo. Provérbios capítulo 6, versículo 2, diz que todos nós estamos presos. Presos por quê? Pelas próprias palavras que nós falamos. Então, Deus, ele não tem jeito. Você está preso e eu estou preso. Como? Pelas palavras que nós falamos. Agora, Deus quer que a gente esteja preso à bênção, não à maldição. Amém. Deus quer que a gente esteja preso à vida, não à morte. Deus quer que a gente esteja preso à saúde, não à doença. Deus quer que a gente esteja preso à fartura, não à escassez. Então, mas nós estaremos presos num lado ou do outro. É isso mesmo. Deus quer que a gente esteja preso ao céu, não ao inferno. Deus quer que a gente esteja preso ao Espírito Santo, não a espíritos enganadores. Mas não tenha essa de falar, não, olha, eu não quero nenhum lado nem o outro. Ou está servindo um lado, porque a Bíblia diz que ou se serve a Deus ou se serve ao diabo. É isso mesmo. Quando eu não servia a Deus, eu não sabia que eu estava servindo o diabo. Mas a Bíblia diz que não tem muro, é um ou outro, não tem jeito. Então, outro texto que um dia que eu descobri mudou completamente a minha forma de viver e de falar. Provérbios também, eu já falei com você, Provérbios 6, versículo 2, que todos nós estamos presos pelas próprias palavras que falamos. E Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. De vez em quando eu vou ministrar em alguns lugares e eu faço uma pergunta. Quem tem o poder da vida e da morte? Domingo agora passado mesmo, eu fui ministrar em uma igreja, eu fiz essa pergunta. Quem tem o poder da vida e da morte? Irmão, é batata. A igreja responde na hora, Deus. Mas eu mostro o Provérbio 18, 21, que diz que não é Deus nem o diabo. A vida e a morte está no poder da língua. Quando eu e você abrimos a boca, nós acionamos ou o céu, ou o inferno, ou Deus, ou o diabo. A gente aciona por um único clique. Qual clique? As palavras que nós falamos. Então, eu sei que a maioria das pessoas não sabe disso. Agora, não interessa se a gente sabe ou não sabe. Funciona de qualquer jeito. Aqueles que murmuram, aqueles que dizem, eu sou azarado, nada para mim dar certo. Como vai ser a vida dele? Azarado, nada vai dar certo. E aqueles que creem na palavra, não é ser papagaio, mas é falar crendo. Amém. Aquilo que a gente fala crendo vai acontecer na nossa vida. Então, a Bíblia diz o que? Em Oséias 4,6, o meu povo sofre, está sendo destruído por falta de conhecimento. Jesus falou em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento nos liberta. Agora, se eu conheço, eu pratico. Né? Se eu pratico, é porque eu conheço. E se eu conheço, Deus espera que a gente não só conheça, mas que a gente pratique, porque o livro de Tiago vai dizer, não seja apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dela.
Então Deus espera que a gente cresça no conhecimento, mas que a gente também possa praticar. Então palavras mudam destino. Palavra nos dá um norte, uma direção. A palavra que sai da nossa boca, a Bíblia diz que palavras não podem voltar vazia. Jesus diz que um dia nós prestaremos conta de cada palavra frívola que sair da nossa boca. Então, significa que palavra tem uma importância. Mas parece que a maioria das pessoas não entendem isso. Então, elas dizem, olha só, eu estou morrendo de sede, me dá um copo d'água. Não, só está com sede, não está morrendo. Ah, eu estou morrendo de fome. Não está morrendo, só está com fome. Se de fato a pessoa soubesse que de fato as palavras ela têm esse poder, elas pensariam em algumas frases que elas dizem. Mas parece que a maioria das pessoas não tem essa noção. E por isso elas falam tanta bobagem. Ah, eu não dou sorte, eu nasci para sofrer, parece que Deus não gosta de mim, ou tanta coisa que até o diabo canta, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Irmãos, não é isso. A gente precisa se apegar às verdades da palavra de Deus, porque essa palavra pode transformar a nossa vida. Então, se Tiago diz que se alguém consegue frear a sua própria língua, se ele consegue só dizer palavras benditas, ele é um varão perfeito. Então, alguém que está crescendo espiritualmente é alguém que está sendo cuidadoso com as palavras que saem da sua boca, porque essa pessoa entende que palavras têm poder. Então, nada mais justo. Deus colocou o homem e nós somos exatamente aquilo que nós falamos. Assim como o homem imagina a ceia, a Bíblia diz assim ele é. Amém. Então, é simples assim. Agora a gente precisa crer e praticar. Verdade, de fato é tão simples que muitas pessoas optam por não crer, né? E a gente vê pessoas fazendo alguns sacrifícios, e a Bíblia fala de sacrifícios de tolo, né? Pessoas que faz algumas coisas para tentar colher benefícios que não surte efeito. Porque o poder está na palavra, o poder está em falar, em declarar as coisas, né? Às vezes acontece sim, porque talvez a pessoa tenha declarado e tal, mas existe alguns sacrifícios de tolo que às vezes a gente faz, né? Às vezes a questão do jejum, o jejum é bíblico, mas a gente não jejua para que o marido ou a esposa se converta. A gente muda a nossa confissão, a nossa fala dentro de casa, o nosso comportamento, e aí de fato vem uma melhora a tal ponto da pessoa querer aquilo que a gente tem, aquilo que a gente tem pregado, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida. Então, de fato, a gente precisa entender, como o nosso pastor falou, né, o que a palavra de Deus está dizendo a nosso respeito. Existem promessas aí na palavra de Deus, muitas e muitas promessas, a qual a gente ainda não acessou todas, mas existem muitas promessas que estão ali para quê? Para a gente estar confessando, eu sou rico, eu sou saudável, eu sou salvo, né? Eu ando em saúde divina, coisas que está escrito na palavra de Deus e que a gente precisa extrair dali e fazer como o Thiago falou, não seja apenas ouvintes, mas praticantes dessa verdade. Amém, isso mesmo. E interessante que a palavra sempre nos convida a estar olhando na ótica da fé. É isso mesmo. Não viver pelo que a gente está vendo, e muitas vezes quando a gente vai observar o que está acontecendo à nossa volta, a nossa mente, a nossa alma, ela vai querer falar algo negativo ou falar algo de contrário à palavra de Deus, mas a palavra sempre nos chama a ser persuadidos por ela, para que fé seja gerada em nosso coração e a gente passe a falar. É interessante que quando fala lá em Hebreus 11, tem uma versão na King James que fala que a fé é o fundamento, a substância daquilo que a gente não vê. Ou seja, a substância é aquilo que forma um corpo ou que forma algo. E quando a gente, primeiro, experimenta no campo da fé aquilo que nós estamos confessando e declarando, crendo que vai acontecer, como fala lá em Marcos 11, 23, nós iremos receber o resultado daquilo que nós estamos falando. É isso mesmo. Crendo na palavra, crendo se chegou um tempo em que se levantou alguma enfermidade, alguma doença, algum problema, quando nós confessamos a palavra e falamos aquilo que Deus disse, crendo em nosso coração e não duvidando, não liberando palavras contrárias àquilo que a gente confessou, vai acontecer, porque a palavra ela não volta vazia, como o pastor falou. Então, a nossa conduta cristã, hoje o mundo ele vive do contrário de tudo isso. O mundo ele não tem uma renovação na mente. Nós, como temos a palavra, a nossa mente ela pode ser renovada.
E a gente pode caminhar segundo o que a palavra nos instrui a fazer, que é viver não pelaquilo que nós estamos vendo, mas viver pelaquilo que nós cremos, pela fé, pelaquilo que está na palavra. Isso é uma segurança para nós. É muito Maravilha. bom. E Hebreus também diz, né, que a fé chama à existência aquilo que não existe. Mas como é que a gente chama? Falando. Ninguém chama sem falar. Isso, né? é isso mesmo. A gente chama falando. Então, eu criei, por isso falei. Olha o que a Bíblia diz. Então, como é que eu chamo à existência o que não existe? Eu preciso abrir a boca e chamar. Eu preciso falar. Então, é Deus o tempo inteiro ensinando a forma dele agir, né? Assim como ele fez lá em Gênesis. Ele falou o que ele queria ver. Ele não falou o que ele viu. Deus podia falar, a terra está sem forma e vazia, mesmo com o Espírito Santo aí, tem trevas. Não, ele não disse isso. Ele disse o que ele queria ver. Haja luz. E ele viu a luz. Então, dessa forma, a gente deve continuar falando até que a gente vê. Amém. E falar a palavra de Deus, né? Isso. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. A gente precisa falar, mas falar o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Maravilha. Vamos abrir para perguntas? Amém. O intuito da gente estar aqui é também responder Temos uma perguntas pergunta sobre esse aqui. assunto ou sobre qualquer outro assunto. Então você pode passar aí aquilo que você Amém. tem como pergunta, aquilo que você quer saber, e a gente crê que o Espírito vai revelar. Tem uma pergunta do irmão Carlson aqui no YouTube que diz assim: o que o Ministério Verbo da Vida em Pojuca conquistou entre esses 8 anos? Principalmente pessoas se levantando, né? O principal tesouro de uma igreja não é parede, não é templo, são pessoas. E eu vejo que nesses 8 anos, o que a gente mais conquistou foi crescimento de pessoas. Amém. A gente sabe de pessoas que chegaram na igreja de tantas formas, né? Pessoas chegaram depressivas, chegaram com pouco conhecimento da palavra, chegaram sem a consciência do ministério, do chamado que elas tinham. É isso mesmo. E a gente vê hoje elas vivendo isso. Amém. A gente vê pregadores, né? Eu creio que 95% dos ministros que nós temos na igreja foram treinados e se encontraram mesmo no ministério aí na própria igreja. Então são ministros criados, né? Nasceram aí. Isso para nós é o principal presente, né? A principal conquista. Amém. Pessoas. Amém. Temos outra pergunta aqui também de um internauta. Pastor, meu nome é Apolo, sou cristão e busco sempre me dedicar às coisas de Deus, mas possuo algumas dúvidas. A minha dúvida é, por qual motivo hoje, jovens, no caso ele é um homem, e ele procura um relacionamento com uma jovem cristã, mas ele encontra nas jovens cristãs um posicionamento de querer experimentar algo que não é o momento de experimentar, para ver se vai gostar ou não. Então ele associa isso a um comportamento de pessoas de fato do mundo. E como eu posso driblar isso e encontrar a pessoa certa? Olha, muito boa pergunta, Paulo. Deixa eu te dizer, quando você encontra uma jovem e ela já está querendo viver isso, né, as coisas do mundo, já é um sinal para você de que não é uma pessoa para você formar uma família. Porque a gente precisa entender que Deus nos chamou como embaixadores do céu, não do mundo. Então, se existe gente na igreja assim, existe. Tem gente na igreja que não nasceu de novo, tem gente na igreja que não tem a mente renovada, tem gente na igreja que nem tem Jesus. Então, a Bíblia diz que a igreja é um lugar de doentes. Então, se você encontra pessoas assim que querem viver um relacionamento segundo o mundo, não segundo a Bíblia, segundo Deus, já é um gatilho para você entender que não é alguém para você continuar com essa tentativa de relacionamento. E fica firme orando, vai aparecer alguém que vai crer como você. Né? Porque, de fato, a gente precisa entender que nós somos chamados como representantes do céu. Então, qual é a prática de alguém que representa o céu? Os costumes do céu, aquilo que o céu diz como verdade, não como o mundo. O mundo diz isso mesmo. Faça um test drive, experimente para ver se você gosta, mas o céu não diz isso. O céu diz que o homem e a mulher devem se relacionar virgem, né? É isso. Um conhecer o outro e
E se existe isso, é uma balela achar que depois não vai dar certo. E se não tiver química, isso é a forma do mundo. A forma de Deus, o amor, ele nunca acaba, ele só aumenta e as coisas vão ficar melhor. Fica firme que você vai encontrar uma varoa Amém. que vai pensar exatamente como você e como a Bíblia diz, né? Amém. Muito Amém. Essa descoberta é principalmente pelas palavras, por aquilo que a pessoa está confessando, né? Isso. E é que a gente está falando hoje sobre o poder da palavra, o quanto é importante conhecer a palavra de Deus. A gente tem esse livro aqui, você que chegou agora, estamos sorteando esse livro poderoso, né? Que fala a respeito de palavras, um livro poderoso, de um homem experiente, tem aí 70 anos aqui, o livro fala que ele prega a palavra de Deus, né, neste fundamento, né, do que é a verdade da palavra. E a gente quer passar aí a foto do ganhador aí da semana passada, tá certo? O nosso irmão Cárisso ganhou o livro aí. Tá aí já na tela, Paulo? Aí um grande abraço, Cárisso, para toda a sua família. E hoje tem a oportunidade novamente de ganhar este livro, tá bom? Então, como o nosso pastor disse, além de você participar, mandando perguntas, coloca aqui embaixo, ou eu quero esse livro, a partir daí Isso você aí. já está concorrendo, tá bom? E até uma dica também para esse irmão Apolo que fez a pergunta, né? Comece a declarar o que a gente está falando nessa noite, o poder da palavra. Então comece a declarar que você vai encontrar uma mulher segundo isso que você entende como uma mulher de Deus, uma mulher Amém. santa, uma mulher que Amém. acredita Muito na bom. Bíblia, e certamente você vai encontrar. Amém. Amém. Muito bom. Pastor, os cristãos de hoje têm que continuar pedindo perdão pelos seus pecados? Olha só, se erra, a Bíblia diz que se a gente pecar, a gente deve pedir perdão e a gente tem um advogado justo e fiel que nos perdoa. Então, a resposta é sim, quando a gente erra. A gente não pode estar errando e achar que a gente pode levar uma vida assim, porque vai acabar cauterizando a mente. Quando nós erramos, a gente tem que, diante de Deus, nos arrependermos Sim. e pedir perdão, sim. Amém. Agora, tem gente que tem um costume, por outro lado, de já entrar, Senhor, eu te peço perdão pelo que sonhei, pelo que Meu fiz, Deus. consciente ou inconscientemente. Aí não, isso aí já é, Ou é um outro extremo. extremo. Né? Tô pedindo, eu não sei se eu pequei ou não, então na dúvida eu já vou pedir perdão. Não, a gente não deve se aproximar de Deus com esse sentimento de inferioridade, de pecador. Nós não somos mais pecadores. Amém. Tem uma outra pergunta aqui bem interessante. Pastor, qual o impacto da Igreja Verbo da Vida em Pojuca? Veja bem, talvez a gente de dentro, a gente não sabe nem mencionar esse impacto, mas, por exemplo, hoje nós estamos treinando a primeira turma do Rema, né? Tem lá 70 e poucos alunos se graduando esse ano, vão se formar. Amém. Então, eu creio que a Igreja Verbo da Vida é uma igreja que está treinando ministros para ajudar até outros ministérios, né? Outras igrejas. A gente vê hoje as pessoas que têm sido preparadas no nosso ministério, eles sendo convidados para ministrar em outros lugares, em outras cidades. Então, ontem mesmo recebi uma ligação de um pastor pastor Daniel, lá de Dias Dávila, pedindo, né, convidando novamente um pastor nosso, que é pastor dos jovens, pastor Jorge, que ministrou o ano passado na igreja dele, para voltar esse ano numa festividade. Então, eu creio que Amém. o impacto que a igreja tem é essa ajuda para que o reino de Amém. Deus Muito cresça, bom. para o corpo de Cristo, né? E salvando vidas, contribuindo com a sociedade, mudando a vida de pessoas. A gente acaba contribuindo com toda a sociedade, não com a prefeitura, com a polícia, porque alguém que frequenta a igreja, ele não vai viver uma vida qualquer. Ele isso não mesmo. vai dar mau testemunho, ele não vai dar prejuízo à cidade nem à sociedade. Então a gente faz um trabalho social, a igreja no geral, né, faz um trabalho social muito poderoso. Amém. Muito Amém. bom. Muito bom mesmo. Pastor, o que é arrependimento? E o arrependimento ele é necessário para a salvação? A gente vê na Bíblia, antes de Jesus vir, João Batista ele veio pregando arrependimento. E ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Aí quando Jesus inicia o seu ministério, a pregação de Jesus era a mesma, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então não existe evangelho sem se arrepender. Não existe eu não posso receber Jesus me achando que eu era muito bom e que o reino de Deus é que precisava de mim, porque eu sou tão precioso, eu sou tão cheio de talentos e dons e Deus precisa de mim. Não, irmãos, é o contrário, né? Nós éramos miseráveis,
pobre, cego e nu, e a gente é que precisava de um Salvador, porque o homem tinha pecado e caído. Todos tinham se tornado pecadores e necessitavam de um Salvador. Então é necessário arrependimento, sim. Não existe evangelho sem arrependimento. E o que significa essa palavra arrependimento? Essa palavra arrependimento, ela vem de uma palavra militar. Lembra quando um soldado ele está marchando, que o comandante ele diz meia volta, vou ver. É uma mudança de rota. Muito a gente bom, estava muito bom, antes muito caminhando, bom, marchando para o inferno. E é como se a gente encontrou agora um general, Deus, e ele diz meia volta, e a gente agora está caminhando para o céu. Amém. A gente estava caminhando para o erro e para o pecado. E agora essa palavra arrependimento é o quê? Meia volta. Porque o que é arrependimento? Mudança de atitude, Amém. mudança de destino, mudança de direção. Então é uma palavra mesmo militar. Que quer dizer mudar completamente a rota e o destino. Amém. Você agora ou sou eu? Vá. Pastor, porque muitas vezes falar negativo surte o efeito mais rápido do que falar positivo. Assim, eu não sei se surge um efeito mais rápido, mas talvez pelo peso, né, da consequência. Também. Parece que quando as coisas acontecem de bom pra gente, nem sempre a gente valoriza tanto Muito como bom. o susto que dá de algo ruim. Muito bom. Por exemplo, Muito bom, meu nós Deus. estamos andando aqui em saúde e às vezes a gente não celebra isso. Uau, Deus é tão bom, eu tô saudável. Isso mesmo. Mas quando uma enfermidade chega, a gente, meu Deus, isso aqui tá doendo e a gente fica assustado. Então parece que a gente valoriza mais o mal. Na questão assim de perceber, Sim, né? sim. É difícil alguém falar, rapaz, eu estou glorificando tanto a Deus porque eu estou andando em amor. Ó, eu não tenho pecado. Amém. A gente não vê pessoas falando isso isso. mesmo. Mas Isso quando mesmo. alguém erra, fala, rapaz, eu errei. E aí vem um peso, né, nesse erro. Então, assim, é por isso que talvez pessoas achem que falar negativo vem um resultado mais rápido do retorno, que parece que assusta mais a gente, as coisas negativas mesmo. Meu Deus. Amém. Pastor, por que a fé sem obras ela é morta? Porque Deus disse que assim, Ele nos deu fé, e se a gente não executa isso, se a gente não faz, como é que o mundo vai ver que de fato nós temos fé, né? Jesus falou assim, ó, os meus discípulos serão conhecidos se amarem uns aos outros. Então, se a gente prega no microfone, num culto, e aí todo mundo fala, uau, que palavra, tal. Mas se a gente, quando desce daquele lugar, sai de uma câmara, a gente maltrata as pessoas, que nível de evangelho é isso, né? Meu Então, Deus. assim, a fé, ela precisa ter obras correspondentes, Amém. né? Se Amém. nós falamos que somos de Deus, nós temos que fazer as mesmas obras que Deus faz. Amém. As mesmas obras que Jesus fez e faz. Então, por isso que a fé sem obras, ela é morta. Assim como a Bíblia diz que o corpo sem espírito está morto, né? Então, quando alguém morre, na verdade, o espírito não morreu, ele se só separou do corpo. Então, é assim como a fé. A fé precisa que obras acompanhem. Muito bom. Amém. Pastor, tem um versículo na Bíblia que fala que Deus ele já preparou as obras para que a gente venha caminhar sobre elas. O senhor pode explicar um pouquinho como isso acontece? O livro de Salmos, no capítulo 139, versículo 16, diz que antes da gente nascer, quando a gente ainda estava numa substância sem forma, Deus escreveu no livro dele todos os nossos dias, antes que esses dias existissem. E já predeterminou, né, o que a gente iria fazer. E quando a Bíblia está falando aí em Deus predeterminar, Deus escrever, não é a doutrina da predestinação, não é isso. É Deus escrever um propósito para a Amém, gente muito andar bom. nesse Amém. propósito. Meu Deus. Então, todos nós temos um propósito a cumprir. Isso. E aí, Deus escreveu isso, mas isso não quer dizer que Ele está controlando a nossa vida. Ele nos deu livre-arbítrio. E aí eu vou viver o que Deus escreveu, eu vou viver o que Deus planejou para a minha vida como propósito, se eu quiser. Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. Mas, olha, é melhor estar nesse lugar de segurança, no centro da vontade de Deus. Quando nós estamos nesse lugar, há um favor, há uma graça, há um suprimento para a gente cumprir o propósito com leveza, Amém. sem peso algum. Às vezes tem pessoas que estão passando por muito peso, elas vão até para a igreja, tal, mas estão vivendo uma vida pesada porque elas não estão nesse centro da vontade de Deus. Amém. Muito bom. Um abração aí pro pessoal que está nos assistindo pelo Facebook, né?
Irmão Alexandre Garcia, Três Lagoas, MS é Mato Grosso do Sul, é isso? Uau, Três meu Lagoas. Deus. Eu acho que é Mato Grosso do Sul, né? Confirma aí, homem de Deus. Um abraço para nossa irmã Geolins e a irmã Fábio Garcês. E tem uma pergunta aqui, pastor. Seguinte, precisamos confessar. Deixa eu ver aqui direitinho, né? Para não errar. É necessário fazer uma confissão pública para obter salvação? Ou eu só preciso levantar a mão para receber essa salvação? Lembra que a gente está falando aqui do poder das palavras. Por exemplo, salvação. Como é que alguém é salvo? Ninguém é salvo levantando só uma mão. Eu sei que existem lugares que pregam isso. Quer aceitar Jesus? Levante sua mão, tal. Mas, salvação envolve falar. Porque está escrito em Romanos, capítulo 10, do versículo 8 ou 10. Perto está de ti, na tua boca e no teu coração. Se você crê com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos a Jesus e falar com a boca, será salvo. Amém. Aí a Bíblia diz, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se fala a respeito da salvação. Amém. Então, Amém. aceitar Jesus é necessário alguém abrir a boca e falar. E alguém pode fazer isso no secreto, sozinho? Pode, vai estar salvo. Mas a Bíblia diz, há uma palavra que Jesus falou, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Muito bom. Então, há necessidade, de fato, da gente ir também a uma igreja e confirmar isso, confessar Jesus diante de pessoas. Muito bom. Amém. Tem mais uma pergunta aqui sobre o ministério. E é assim, pastor, qual é o impacto ou o propósito da Igreja Verbo da Vida a longo prazo na cidade de Pojuca? Ganhar, impactar a cidade ao ponto de que toda a cidade venha a confessar Jesus, Amém. a se converter. Amém. Esse é o nosso propósito. Mas a gente sabe que existem etapas a fazer. E qual é a etapa de hoje? É treinar pessoas, é fazer com que pessoas vivam isso. Não sair por aí simplesmente trabalhando para Deus, mas se empenhar para serem felizes, para que suas casas, as suas famílias, núcleos mesmo familiar, desfrute e viva o que a palavra de Deus diz. Nós não, no Verbo da Vida, a gente não tem essas coisas assim muito de meta. Você precisa trabalhar para Jesus, você precisa ganhar vidas. Não, a palavra ensinada é o quê? Viva o Evangelho, você e sua casa, Porque a Bíblia diz o quê? Aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Então a gente tem muito um cuidado e uma direção de que pessoas aprendam a palavra ao ponto de viver, ela e a casa dela, ela e a família dela. Então esse é o principal propósito, fazer com que pessoas sejam fortes em Deus. Amém, muito bom. Pastor, o que quer dizer quando a Bíblia fala que a porta para a salvação é estreita? Eu imagino assim, porque a salvação é de graça. A Bíblia diz que de graça sois salvos, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Salvação é de graça. Mas depois que a gente é salvo, a gente vê que o Evangelho ele vai meio que estreitando, Porque a gente entra para a igreja cheio de defeitos, É verdade. cheio de razão, cheio de vontade. E aí a gente vai vendo que vai estreitando a forma que Deus tem para a gente viver. Não é a forma que a gente vivia. É isso mesmo. Então a gente vai vendo, o que a Bíblia diz, Aquele que mentia não minta mais. Então a gente recebe Jesus e a gente era mentiroso. A gente, tinha costumes que não estavam alinhados com o céu. Muito bom. E agora a gente vai vendo que a coisa vai estreitando, porque Deus vai nos nivelando, vai nos apurando. É isso mesmo. A Bíblia diz que a gente chega mesmo como uma pedra preciosa, mas que precisa ser lapidada, E ser lapidado requer alguns cortes, requer algumas feridas, alguns machucados. Então a gente vê que o Evangelho ele vai mesmo nos lapidando ao ponto de que vai estreitando as coisas, No início é uma entrada bem larga, depois a coisa vai estreitando. Viver mesmo uma vida séria em Deus requer abrir mão de um bocado de vontade própria. Pastor, como eu consigo identificar que eu estou seguindo o propósito que Deus destinou para a minha vida? Se você está machucando a sua carne, se você está de vez em quando entrando em conflitos com aquilo que você gostaria de fazer, mas não faz, isso é um sinal de que você está cumprindo a palavra de Deus. Porque eu posso te garantir, irmãos, de vez em quando a minha carne deseja fazer coisas que eu não sei que a palavra de Deus não me dá permissão de fazer. E isso é um conflito.
Porque a gente fica naquela, poxa, e aí, eu vou satisfazer a minha carne ou vou obedecer o que Deus manda, o que a palavra de Deus manda? Então, a gente vai entrar sempre nesse conflito. Por quê? Porque carne e corpo não se converte. Então, não existe isso de pessoa. Às vezes, a pessoa diz, eu não tenho vontade de errar. Não, irmãos, eu acho que isso é uma grande mentira. Porque, às vezes, a gente tem, pessoas nos machucam, a gente quer se defender, a gente quer ir lá e dizer, olha só, quem tem razão. Mas aí depois a gente para e fala, não vou obedecer à carne. É isso mesmo. Deus diz assim, perdoa, deixa pra lá. Amém. E aí um dos segredos da gente ver que a gente está mesmo levando uma vida em Deus é quando a gente não está fazendo tudo que a gente quer. Poxa, até queria fazer isso, mas não posso fazer, não faço. Então, isso já é uma boa direção. Amém. Pastor, se eu pensar errado e confessar certo, eu vou colher coisas boas? Claro, porque o poder está na palavra, não no que a gente pensa. Embora a gente precisa também ter cuidado com o que a gente pensa. Porque tudo que a gente gasta tempo pensando, uma hora a gente vai verbalizar. Então a gente também precisa cuidar da mente, né? Eu lembro acho que é o reverendo Reagan, num dos livros dele, ele diz assim, que pensamento é igual ao passarinho. A gente não tem como impedir de um passarinho pousar na cabeça da gente, mas fazer ninho já é uma outra história. Então é como um pensamento. Eu não posso impedir que um pensamento ruim chegue na minha cabeça, mas eu não vou deixar esse pensamento fazer ninho ao ponto de fazer morada. O que é que eu faço? Eu expulso, cai fora, passarinho, e aí eu mando ele embora. Então a gente tem que ter cuidado com o pensamento, porque tudo que a gente gasta tempo pensando, uma hora a gente fala. É isso mesmo, isso é forte. Em relação ao metanoia, a mudança de mente, qual é a vantagem da gente renovar a nossa mente em relação àquilo que nós confessamos diariamente? A Bíblia diz em Romanos 12:2, responde isso, né? A Bíblia diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, metanoia. Aí a Bíblia vai fazer uma promessa, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, a Bíblia diz que se a gente se esforça para metanoia, mudar a mente, mudar a forma de pensar, a gente vai experimentar fases. Uma fase perfeita, uma fase boa, uma fase agradável, mas a gente também pode entrar numa fase perfeita da vontade de Deus. Isso vai depender de quê? Dessa mudança de mente. Não se muda de uma hora para outra, é um exercício, é um tempo mesmo de exercitar a forma de pensar. Amém, muito bom. Pastor, uma pessoa que não é considerada cristã, ela pode usar o nome de Jesus? E se ela usa o nome de Jesus, surte algum efeito? Olha só, poder ela pode, mas é claro que quem tem uma aliança com Deus, esse nome foi dado à igreja, não foi dado para qualquer pessoa. A Bíblia diz que esse nome foi dado, o direito de usar esse nome foi dado à igreja. Acho que o livro de Efésios, né, capítulo 1, dali do versículo 20 a 22, vai dizer que Jesus ele deu esse poder à igreja. Então Deus não deu esse poder para qualquer pessoa, deu para a igreja. Mas a Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor, ele tem um resultado de salvação. Então tudo começa por invocar o nome, mas é preciso também fazer uma aliança com a pessoa do nome. Amém. Muito bom. Pastor, uma pessoa que tinha dificuldades, uma pessoa que falava muito palavrão e hoje, depois que se converteu, tem dificuldades de mudar o seu vocabulário, qual o conselho que o senhor tem para essa pessoa? Toda vez que falar um palavrão, dá uma dentada na língua, morde a língua. Aí vai começar a criar uma dor. E aí você vai falar, então quando eu falo, dói. Quando eu falo, aí vai chegar uma hora que a língua vai estar tão ferida, aí vai parar de falar. Porque assim, é um esforço, né? Pessoas podem ter costume, tão acostumada a falar em palavrão, que talvez o palavrão nem incomoda mais. Né? Tem gente que acha que alguns tipos de nome feio nem é tão feio assim. Por quê? Porque familiarizou tanto em soltar aquele palavrão que tem aquilo. Não, mas isso não é pecado, né? Mas por exemplo, com a licença da palavra, né? Eu vou falar aqui uma palavra, um palavrão, uma coisa que eu não tenho o costume de falar. Mas tem gente que diz, por exemplo, que a palavra merda não é um palavrão.
Mas olha só, alguém pode usar essa palavra diante de um juiz? Alguém pode chegar para um juiz natural e falar essa palavra? Não. Então por que se eu não posso falar com um juiz, por que eu vou estar falando com qualquer pessoa? Então a gente precisa entender que Deus colocou o Espírito Santo para habitar em mim. E eu não posso estar usando palavras que um juiz natural não é digno de ouvir. Imagine Deus que está dentro de mim ouvir palavras que não são dignas. Então a gente precisa ter um cuidado. Então não tem problema. Nasceu de novo, fez uma aliança com Deus e é viciado em palavrão. Mas o que a Bíblia diz? Aquele que falava, deixe. Então agora vai ter que ter um esforço. Uma pessoa vem para Jesus e usava droga, não vai fazer um esforço? Vinha para Jesus, fumava. Talvez ele continue na igreja alguns dias até fumando, mas se ele se esforçar, ele vai ser livre daquilo. Amém. Então, a mesma coisa é um palavrão. Tudo que a pessoa entende que não agrada a Deus, ela precisa se esforçar. Se ela já parte do princípio de orar, Senhor, me ajude, eu quero deixar de falar essas palavras, eu sei que não edifica o teu nome, me ajude. Deus vai pegar junto com essa pessoa e logo, logo ela vai deixar de falar. Amém. Ainda dentro disso, pastor, uma pessoa que tem o costume de xingar dentro de casa e até xingar os próprios filhos, qual é o perigo que isso pode trazer para a vida dessa pessoa e até dos familiares dela? Muito boa pergunta. A Bíblia diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, se o meu filho vê eu pregando bonito na igreja, mas quando chega em casa eu solto palavras torpes, solto palavrões, o que vai acontecer? Ele vai estar vendo o que eu faço, não o que eu digo. Muito bom. Então, ele vai seguir o meu exemplo. O que aconteceu com a geração passada? Por exemplo, eu tenho amigos, que têm filhos hoje com 20 e poucos anos, na época que eu não era crente, e a gente bebia álcool. E eles diziam o quê? Poxa, o que é que tem beber álcool? E muitas vezes eles bebiam na frente dos filhos e eles até ofereciam álcool para os filhos. E falavam, não tem problema nenhum. Só que a geração de hoje, eu tenho amigos que os filhos estão na cocaína, no crack. E eles às vezes falam, rapaz, eu criei esse menino tão bem, por que ele entrou numa droga mais pesada? Mas eu sei que tudo isso, tanto o álcool como o crack e a cocaína, são drogas. Sim. Só entrou num nível mais pesado. A Bíblia diz que o pecado, ele tem níveis também, né? Ele vai entrando num nível mais profundo. Então, os pais precisam entender que aquilo que eles estão permitindo que entre na casa dele pode trazer um nível mais profundo para o sucesso ou para o fracasso. A Bíblia diz o quê? Que um abismo leva a outro abismo. Então, o álcool pode levar ao crack, a cocaína e outras drogas, porque é tudo droga, só que uma é lícita, a outra não. Sim. Mas no reino espiritual é tudo droga. Então, os pais não entendem que é um abismo, vai levar a um abismo mais profundo. Sim, então, eles precisam ter cuidado. Assim como também, se eu vivo um nível de santidade em Deus, é óbvio que eu vou estar passando e ensinando ao meu filho a andar talvez num nível de santidade e de comunhão com o Senhor, talvez muito mais alto do que eu. Sim. Por quê? Porque ele vai estar vendo em mim um exemplo a ser seguido. Amém. Então, também como a santidade e as coisas de Deus podem levar a geração dos nossos filhos a um nível maior. Amém. O pecado também pode levar aos filhos daqueles que estão nessa prática a um nível bem mais profundo. Amém. Pastor, dentro disso aí, que é algo muito fantástico, né? Falar sobre o poder da palavra dentro da casa, crianças recém-nascidas, elas podem absorver as palavras que o pai, mãe ou responsáveis estão ali proferindo na frente dela? Existem muitos adultos hoje que têm problemas e não sabem, e esses problemas foram gerados, às vezes, no ventre. Por quê? O pai ou a mãe, quando engravidou, ela se assustou, de repente não foi desejado, e ela começou a liberar palavras. Meu Deus, eu não queria essa criança nessa fase, o que eu vou fazer da minha vida? Não era a hora. Mas ela não entende que a criança está absorvendo todo o poder daquelas palavras que estão saindo. E a criança, na verdade, sente o que a mãe está falando. Embora ela pode ainda não ter uma consciência, mas aquelas palavras estão marcando o destino dela. Assim como do outro lado, uma mãe que gerou e ama está agradecendo, Senhor, obrigado por esse presente, essa criança será grande na terra, Amém. será poderosa. Essas palavras vão estar impactando para o bem uma criança que não está sendo bem aceita e reconhecida. As palavras que estão saindo daquela mãe também vão causar feridas, talvez ela com um adulto, e tem gente hoje vivendo algumas coisas de insegurança e não sabe que foi gerada lá atrás. Meu Deus. Então isso é algo muito sério, muito sério.
e que os pais precisam ter cuidado, porque a Bíblia diz que filhos são presentes de Deus, é a herança do Senhor. Então, tem tanto jeito de não engravidar, né? Tantas formas de não engravidar. Então, as pessoas precisam ter muito cuidado quando elas estão gerando filhos, porque é uma responsabilidade muito grande, né? A geração daqueles que vão governar, vão estar no mundo. E muita gente tem feito isso de uma forma tão irresponsável. Meu Deus, isso é tão forte que eu perguntei sobre bebês, né, recém-nascidos, e o pastor acabou de afirmar que tem estudos que comprovam que, no caso, o feto, né, dentro da barriga da mãe já começa a sentir o peso de algumas palavras, né, tanto positivo como negativamente, né? Na verdade, quando o bebê ele nasce, ele já reconhece a voz dos pais, porque ele escuta. Sim. Ali o órgão auditivo dela já está desenvolvido, ela já consegue escutar. E como a gente falou aqui, o pastor também comentou em relação ao poder das palavras, nós temos a decisão ali naquele momento de estar gerando aquela criança junto e liberar palavras de vida, palavras de bênção, palavras que irão nortear, né, o futuro do filho. Em relação a isso, pastor, tem um versículo que muitas vezes ele é interpretado de uma forma errada, que é aquele que diz assim: ensina o seu filho o caminho. As pessoas falam o caminho, mas na Bíblia tem no caminho. Qual é a diferença? Ensinar o caminho é dizer: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não olhe o meu exemplo, olhe o que eu estou dizendo para fazer. Uma geração fez isso durante muito tempo, né? Dizendo, não minta, mas quando chegava um cobrador, diga que seu pai não está. Então, o que ele estava falando? Eles estavam ensinando uma coisa que eles mesmos não viviam. Quando Jesus chega, Jesus encontra uma geração assim, Jesus chamou essas pessoas de hipócrita. Diz, olha, faça tudo que eles mandam, mas eles mesmos não fazem nem com um dedinho. Então, Jesus chama isso de hipocrisia. Eu lembro do meu filho, quando nasceu, Pedro, ele na maternidade, isso que você falou, né? A gente conversava, tinha um hábito de conversar com ele, e quando ele nasceu, na hora que ele estava ali com o olhinho fechado, todo mundo estava falando, umas 5, 6 pessoas falando na sala. Na hora que eu abri a boca, que ele ouviu a minha voz, ele direcionou para o lado que eu estava. Então pessoas disseram, olha, ele sabe que você é o pai. Por quê? Ele conhecia a minha voz. Ele não sabia como era o meu rosto, mas a minha voz já estava lá gravada. E aí, quando ele foi estudar, a escola nos chamou para fazer um estudo, porque achava que ele era super dotado e queria fazer um estudo com ele, aconselhando a colocar em uma outra escola, em Salvador e tal. E a gente disse, não, fica tranquilo, ele vai estudar aqui mesmo. E a gente sempre trata ele como uma criança normal. Mas a escola sempre mostrou um nível de inteligência muito acima dos outros alunos. Agora, qual foi o segredo disso? Desde a barriga, vai ser um sucesso, será inteligente, vai glorificar o nome do Senhor, vai ser grande nessa terra. Aquilo que eu e a mãe dele estava profetizando para ele. E hoje a gente vê exatamente acontecer. Pedro, esses dias, foi escalado como talvez, não sei se é o único aluno da escola, ou se tem mais alguém, mas para representar a escola dele numa campanha, sei lá, não sei se é uma maratona, uma gincana que vai acontecer a nível de Bahia, mas depois ele vai para Aresquipá, Brasília, representar alunos. Por que isso? Palavras que foram ditas. Muito bom. Então, o que é isso? A gente pode construir o futuro dos filhos com as palavras que nós falamos. Amém. Não é à toa que a gente vê Deus olhar para Jesus e falar, esse é o meu filho amado, que eu tenho prazer. Escutem a ele. Por que Deus estava falando aquilo? Deus estava afirmando exatamente aquilo que Jesus era. Amém. Uau. Muito bom. Legal. Vamos lá, vamos a mais perguntas aqui. Pastor, o que a Bíblia ou até o Senhor pode dizer em relação a salvação, a confessar Jesus no leito de morte? Assim, a pessoa está ali já, né, e ela confessa a Jesus. Né? Pelo que a Bíblia fala, está salvo. Né? É claro que alguém que aceita Jesus no leito de morte talvez tenha vivido uma vida miserável na terra, não desfrutou daquilo que a palavra garantia, porque não tinha aliança. Mas nunca é tarde, né? Tarde é depois que morreu, não tem mais como fazer nada. Mas quando alguém chega no leito de morte e ainda recebe Jesus, ele está salvo. Qual é a evidência disso na Bíblia? Aquele ladrão na cruz, quando ele diz, Senhor, ele reconhece Jesus como rei. Quando o Senhor entrar no teu reino,
Lembra-te de mim. O que é que Jesus disse? Ainda hoje Muito estarás comigo no paraíso. Então, houve salvação para aquele ladrão na cruz. Ele ali pertinho da hora da morte, mas ele reconhece Jesus como um rei de um reino. Ainda não tinha a instrução de como fazer uma aliança com ele, como receber Jesus, mas ele reconhece Jesus como rei e ele não perde a salvação. Amém. Muito bom. Pastor, tem dois significados no grego para a palavra, né? Tem logos e tem a palavra rema. Qual é a diferença entre essa palavra rema, que é até o nome de um curso poderoso, né, que está sendo realizado na nossa igreja, e essa palavra logos? Logos é a palavra escrita. Quando a gente abre a Bíblia, a gente se depara com o quê? Com logos. A gente está aqui com um livro, está com um plásticozinho aqui, eu não vou abrir. Mas a gente encontra aqui a palavra escrita. O que é isso? O logos. Agora, quando eu leio a escritura, que vem a revelação, e aí por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu posso ler um versículo e Deus falar comigo uma coisa, você lê e Deus falar com você outra coisa. O que é isso? O rema. O rema é a revelação da palavra. Então, quem é que libera o rema? O Espírito Santo. Uau. A Bíblia Muito diz que bom. o Espírito Santo revela as profundezas daquilo que está no coração de Deus. Amém. Então, o rema é a revelação da palavra. Amém. Por isso que a gente só tem o rema através do Espírito. Aqueles que não creem no Espírito Santo, eles só ficam com logos. E tem muita gente que só conhece a palavra escrita da Bíblia, Sim. mas não tem a revelação da palavra. Muitas pessoas, né, já leram a Bíblia 10 vezes, 8 vezes, diz que não compreende, né? Então é por conta disso aí, né? E eu queria aproveitar, a gente falou sobre o rema, né? Estamos aí terminando essa turma aí que iniciou no ano passado, né? Mas, queridos, criem expectativas que a partir, se eu não me engano, de junho ou julho, vai começar aí já as inscrições, a Matrículas para o divulgação. próximo ano, O 2023. 2023. Então, não perde essa oportunidade de estudar nesta escola do Espírito, né, que vai trazer revelações para a sua vida. Você que é ministro, você que também não é ministro, que tem interesse de conhecer mais a fundo a palavra, o rema de Deus, procura essa instituição aí poderosa, dá um Google aí, procura no YouTube, tem ministrações, tem conteúdos, tem homens e mulheres de Deus falando positivamente sobre o rema, né? O pastor Silas, o pastor Luciano Subirá. André Valadão André é graduado do Valadão. Rema. Então tem muita gente boa aí Muitos ministros. que dá boas referências a esse curso, tá bom? Então você vai ter a oportunidade de estar fazendo esse curso ano que vem em Pojuca. Então você que é de Pojuca, cidades circunvizinhas, aí você está convidado a fazer parte dessa grande família, né, e de entender essa palavra poderosa. Amém. Maravilha. Vamos de que tem mais perguntas? Facebook. Apolo Miranda falando que tem uma pergunta no Face, gente. Manda aí, Apolo Miranda. Eita, Jesus. Fala, Apolo, a pergunta. G6, Fabi G6. E se a pessoa estiver em coma, como faz para se salvar se não tiver como responder? Deixa eu replicar aqui para ver se talvez o pessoal não tenha ouvido de lá, né? A G6, a Fabi G6 diz o seguinte: se uma pessoa estiver em coma, pastor, e ela não tem ali a questão da fala, não pode falar porque ela está entubada ou algo do tipo, o que fazer para receber salvação nessa circunstância? Excelente pergunta. Parabéns aí, Fabi, pela pergunta, né? Uma vez também eu estava pregando em um lugar e quando eu acabei a pregação, uma pessoa veio me perguntar sobre isso e falou assim: vem cá, você falou que tem que crer e falar. E alguém que é mudo, é mais ou menos a mesma coisa, né? Está em Isso. coma, é mudo, não tem como falar. Verbalizar. Aí vem do princípio o que é que a Bíblia diz? Crer no coração e falar com a boca. Se a pessoa não consegue falar, mas ela creu no coração, está salva. Meu Deus. Eu já ministrei a palavra de Deus para pessoas que estavam nessa situação que a irmã falou aí, em coma. No coma, sem falar. Mas quando eu disse assim, você quer aceitar Jesus? E eu pegando na mão da pessoa, se você quer, me faça um sinal, aperte a mão. A pessoa apertou a minha mão e uma lágrima Meu escorreu Deus. no olho. E aquela pessoa ali para mim, 2 dias depois faleceu. Mas irmãos, eu tinha certeza de que veio salvação para aquela Isso pessoa. mesmo. Porque ela estava ali o quê? Eu percebi de 2 formas. Ela obedeceu o aperto da mão e ela chorou.
Então aquela pessoa estava crendo, Amém. Meu Deus do estava céu. fazendo uma aliança com Deus. Então Meu Deus. Deus ele não está dificultando, porque tem gente que fala, poxa, então só existe esse jeito. Não, Deus não está dificultando, Deus está facilitando tudo. É um tempo da graça, do favor de Deus. A multiforme graça. E de fato a palavra diz que o interesse de Deus é salvar a todos. Amém. Todos aqueles que estejam com o coração aberto. Muito bom. Eu creio, por exemplo, a gente falou aqui, né, que não é a forma certa levantar o dedo, mas digamos que pessoas que receberam Jesus levantando o dedo porque a igreja ensinava dessa forma e ela não confessou, irmãos, ela creu no coração, está salvo. Talvez é porque um pastor, um pregador, ele não tinha tanto conhecimento da Bíblia e ele ensinou desse jeito, mas as pessoas que fizeram isso, creram no coração, talvez não confessou com a boca, mas creu, está salvo. Amém. A gente não deve ter nenhuma dúvida de salvação, porque Deus está facilitando tudo, Deus não está Amém. dificultando. Amém. Muito bom. Chegamos ao fim aí da nossa programação, Meu Deus. né? Você que não deu para responder a sua pergunta, a gente vai num próximo programa ou depois nas nossas redes sociais, procura a gente lá para a gente responder, tá certo? E eu quero firmar aí o nosso convite. Apolo, coloca aí pra gente novamente o cartaz do aniversário, tá certo? Quero te convidar para esse aniversário poderoso, né? 8 anos de Igreja Verbo da Vida em Pojuca, Glória né? a Deus. Abençoados para abençoar o tema do nosso aniversário. E você é o nosso convidado para estar conosco dias 11 e 12, né, de junho. Então vem, aí tem ministros poderosos, nosso pastor Alessandro Menezes, Márcia Menezes, glória. né, o pastor Emerson e o pastor Gustavo Ren. Esse sobrenome dele é meio bravo, né? Tomara que a gente não esteja falando errado. Quando ele chegar, a gente vai perguntar ele, Gustavo, fala teu nome aí, que eu tô falando Ren. Então é isso, gente. Tá certo o nosso convite. Quero convidar você também para estar com nossos cultos aí durante a semana, terça-feira, terça de oração, às 19 horas, culto de oração, né? Quinta-feira, quinta top, às 19 horas. E domingo temos escola bíblica dominical às 10 horas da manhã. E à noite temos o nosso culto de celebração às 18 horas. E neste final de semana teremos imersão também. Nossa imersão. Imersão neste domingo aí, se não me engano, dia 5 teremos imersão. Isso, dia 5. O que é imersão, André? É um tempo onde a gente tira para estar em jejum e oração 10 horas durante o nosso dia, né? A gente começa de 10 da manhã até as 20 horas e é um tempo poderoso. Na verdade, todo primeiro domingo Todo de cada primeiro mês. domingo do Né? mês. Todo Mês. domingo, primeiro domingo de cada mês é o domingo que a gente geralmente ceia, né? O primeiro domingo de cada Muito mês. E a bom. gente tem essa direção de Deus de fazer 10 Amém. horas de Uau. jejum e de oração. Muito É bom. claro, Muito né? Quem não tem o costume de fazer jejum, o jejum é seu, então, como o Luciano Subirá fala, né? As regras são suas. É isso mesmo. Então, eu só vou jejuar de manhã, beleza. Eu vou tomar café de manhã e vou jejuar o resto do dia, do jeito que você quiser. O importante é a gente estar junto, orando, buscando ao Senhor. Então, são 10 horas de culto. Amém. Amém. Muito bom. E tem um ganhador aí, do livro Palavras. Quem foi o ganhador? Que rufa os tambores aí, Apolo Miranda. O ganhadora deste livro poderoso é a nossa irmã Gel Lins. Muito Um abraço bom. aí pra Meu irmã Deus. Gel. Vamos entregar esse livro pra você, tá bom? Maravilha. Considerações finais aí, vocês? Só agradecer ao Meu Senhor, Deus, hoje a agradecer palavra foi vocês, poderosa. né, por estar assistindo. Compartilhem, gente, essa live aí para o número máximo de pessoas no seu Facebook, no seu Instagram, onde você puder, compartilha aí nos seus status, tá certo? E convida pessoas para estar assistindo esses Amém. programas, né? Estamos aqui porque cremos no poder da palavra, cremos que a palavra tem poder de mudar não só as nossas vidas, mas a sua vida também e a vida de outras pessoas que irão assistir essa programação. Amém. Se você foi edificado, sabe, seja um canal de bênção na vida de outra pessoa. Envie esse link, compartilhe a programação para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E a gente aprendeu hoje que a palavra é viva em nossas vidas. E essa palavra ela pode e tem o poder e a capacidade de nos transformar, de mudar a nossa vida, de mudar a nossa mente e de fazer a nossa mente ser renovada por ela. Maravilha. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada Obrigado, pessoa que assistiu ou que vai assistir essa programação depois. Obrigado por esse espaço, pela vida de Apolo. Amém. Que haja facilidade, Pai, que esse estúdio possa crescer a cada dia, que a TV Conteúdo avance em tuas mãos, te honrando e glorificando.
Eu uno a minha fé com cada família que está representada por algum irmão ou irmã. E eu declaro crescimento, graça, Amém. favor de Em nome Deus. de Jesus. Que você e sua casa possa avançar naquilo que Amém. Deus tem para a sua vida. Que você possa cumprir o propósito ao qual você existe. Amém. Você não Amém. nasceu por acaso, você nasceu para cumprir um propósito de Deus. Que a graça e o favor de Deus te conduza a uma vida de sucesso. Um beijo no coração. Até terça que vem. Fica na Amém. paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau.